Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do setor 143 com o módulo 7. Esse módulo é da apostila 3, ele está lá na página 294. Para você ter acesso ao PDF da apostila 3, você deve entrar em estudo.seb, que você vai encontrar lá um link para você baixar esse PDF, ok? Baixe o PDF para que você tenha aí no seu computador esse material para que você possa fazer a leitura da teoria e também a resolução dos exercícios conforme as orientações, tá bom? Hoje trataremos do assunto relações ecológicas. As relações ecológicas na ecologia, elas são um assunto bastante interessante, talvez um dos mais interessantes, bacanas e agradáveis que nós temos dentro dessa matéria. As relações ecológicas, elas podem ser divididas em dois grandes grupos, que por sua vez serão subdivididos. Quais são eles? As relações harmônicas, que são aquelas nas quais ninguém sai prejudicado da relação, e ela é subdividida em relações harmônicas intraespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos da mesma espécie, e as relações harmônicas interespecíficas, que são aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Da mesma forma, as relações desarmônicas também podem ser intra ou interespecíficas, e elas são aquelas relações em que alguém sai prejudicado. A um ou até, eventualmente, as duas espécies envolvidas ou os dois indivíduos envolvidos que saem prejudicados. Quando esses indivíduos são da mesma espécie, são relações desarmônicas intraespecíficas, e quando eles são de espécies diferentes, são relações desarmônicas interespecíficas. Dado esse panorama, no módulo 7, nesse módulo que a gente está, nós vamos estudar as relações harmônicas, tanto as intra quanto as interespecíficas. As relações harmônicas intraespecíficas, que a gente vai abordar em primeiro lugar, são representadas pelas colônias e pelas sociedades. A gente tem que saber diferenciar uma da outra, não é nada complicado. Então a gente vai ver com vocês aqui quais são as principais diferenças entre essas duas relações harmônicas intraespecíficas. Começando pela colônia. A colônia é um conjunto de indivíduos da mesma espécie anatomicamente ligados, unidos uns aos outros, fisicamente falando. E a gente pode diferenciar as colônias homeomórficas, que são aquelas nas quais os indivíduos são todos iguais, anatomicamente falando. Consequentemente, não há uma divisão de trabalho entre esses indivíduos na colônia homeomórfica. Como exemplos de colônias homeomórficas, a gente cita as bactérias, como essas que vocês estão vendo, que formam colônias de vários tipos. Essa bactéria redondinha, ela é chamada de coco, e cada uma dessas colônias tem um nome. Essa que são dois cocos é diplococo, essa que parece um colar de pérolas é um streptococcus, essa embaixo à esquerda, que parece um cacho de uva, é um estafilococo, e essa da direita embaixo é uma colônia de coco chamada sarcina. As bactérias do tipo coco são as que mais formam colônia. E provavelmente isso está relacionado ao fato de que essas bactérias nunca apresentam flagelos, que são estruturas que permitem a uma bactéria se locomover. As bactérias do tipo bacilo, vibrião e espirilo apresentam flagelos e raramente formam colônias. Portanto, a gente tem o costume de associar a colônia com aqueles organismos que têm uma pequena mobilidade ou então que são sésseis. Outros exemplos de espécies que formam colônias reforçam essa nossa teoria. Por exemplo, entre os poríferos, a maioria forma colônia. E como é do conhecimento de todos vocês, os poríferos representados pelas esponjas são sésseis e com frequência formam colônia. E também entre os quinidários nós encontramos os corais. E os corais são quinidários também coloniais. Nessas duas imagens, o que vocês veem são esqueletos de corais que morreram, colônias de corais que morreram. Da esquerda, um coral cérebro, da direita é um coral chamado coral dedo.
Essas cavidadezinhas que vocês observam nesse esqueleto é onde estava o indivíduo quando o coral estava vivo. Os corais são quinidários que ocorrem na forma pólipo. Então, cada cavidadezinha dessa era ocupada por um pólipozinho. Fato também que com muita frequência as colônias elas se formem por aquela reprodução assexuada chamada brotamento. Tanto as colônias de poríferos quanto as colônias de quinidários, os corais no caso, são formados por brotamento. No caso das bactérias, a reprodução que origina as colônias bacterianas é a chamada cisciparidade, também conhecida como divisão binária. As colônias heteromórficas, por sua vez, são aquelas colônias nas quais nós encontramos divisão de trabalho. Os indivíduos são anatomicamente diferentes uns dos outros e eles têm diferentes funções nessa colônia. Por exemplo, a caravela é reconhecidamente um quinidário colonial. Essa bolsa que a gente vê na superfície é o indivíduo flutuador da colônia. Ele é chamado de pneumatóforo. E nisso que parecem tentáculos, na realidade são filamentos onde a gente poderia observar com uma lupa vários indivíduos na forma pólipo. Lembrando, todos da mesma espécie, mas indivíduos que desempenham funções diferentes. A gente não vai conseguir ver nessas imagens, mas nessas duas colônias representadas, nós temos indivíduos que realizam a defesa, que realizam a digestão, que realizam a reprodução, inclusive com nomes diferentes, né? A defesa é realizada pelos dactilozoides, a reprodução pelos gonozoides e a alimentação pelos gastrozoides. E como eu disse antes, o indivíduo flutuador é chamado pneumatóforo. Qual é a vantagem dessa colônia? A vantagem da formação colonial é que muitas vezes em colônia a espécie consegue realizar algumas ações que individualmente não conseguiria. Por exemplo, na imagem da direita, que é um desenho, você observa uma colônia de pólipos da Physalia pelágica, que é a caravela, capturando peixes. Aí a gente pergunta, será que se esses pólipozinhos muito pequenos, vivendo individualmente, isoladamente, conseguiriam capturar um peixe desse tamanho? Provavelmente não. Então você vê aí uma grande vantagem da formação de colônias. Para os animais sésseis, ou organismos em geral, não precisam ser animais, né? A grande vantagem é facilitar a reprodução, já que os indivíduos não podem se deslocar ao encontro de outro da mesma espécie. E nas colônias heteromórficas, como essa que você vê a caravela, a vantagem é conseguir realizar atividades ou ações que individualmente cada organismo não conseguiria realizar, ok? Então as colônias elas têm várias funções. E um outro exemplo de quinidário colonial é um quinidário estudado quando a gente fala da reprodução dos quinidários lá na zoologia, é um quinidário chamado Obélia. A Obélia é um quinidário que tem alternância de gerações. Essa fase que você está vendo é a fase duradoura do ciclo de vida da Obélia, que é a fase de pólipo. E essa fase de pólipo é colonial. E essa colônia é nitidamente uma colônia heteromorfa. Pode observar que você vê indivíduos com funções diferentes, formas e, consequentemente, funções diferentes. Esse aí é um gastrozoide e, como o nome diz, ele está relacionado com a alimentação, com a nutrição da colônia. E esse outro indivíduo, de onde nós sabemos vão sair as medusinhas, já que essa espécie tem alternância de gerações, pólipo forma medusa, como foi estudado lá na zoologia. Esse pólipozinho reprodutor é chamado, por sua vez, de gonozoide, uma referência à reprodução. Portanto, você está aí diante de um outro exemplo de colônia heteromorfa, em que os indivíduos têm funções diferentes e desempenham também, têm formas diferentes, perdão, e desempenham também funções diferentes dentro da colônia. Ok? A sociedade já é uma relação intraespecífica e harmônica um pouquinho diferente. Por quê? Porque os indivíduos eles não vivem ligados uns aos outros, como é o caso das colônias. Nas sociedades, os indivíduos eles vivem juntos de forma cooperativa, ou seja, uns ajudando aos outros, mas não anatomicamente ligados. Podemos dizer que cada um tem o seu corpo
individualmente, né? Na colônia, um indivíduo faz parte de um conjunto, ele não tem uma individualidade. Aqui nós já temos essa individualidade. Os maiores exemplos de sociedades, elas provêm dos insetos, que, como a gente também estuda na zoologia, são a principal classe do filo dos artrópodes. Entre os insetos chamados sociais, a gente lembra das abelhas, que, como a gente observa aqui, elas inclusive têm nomes diferentes de acordo com a casta social que elas ocupam. Você tem aí a rainha, que é a fêmea fértil, você tem a operária. Numa colmeia existem muitas operárias, elas são fêmeas estéreis, que assim como a rainha, são diploides, lembrando que a determinação do sexo entre as abelhas é pelo chamado haplodiploidismo. E o zangão ele é macho, é fértil e é haploide, porque ele se forma através da chamada partenogênese, que é o desenvolvimento de um óvulo sem que ele tenha sido fecundado. Esse fenômeno é comum entre as abelhas, entre várias espécies de abelhas e outros insetos também tem esse processo. Então nós temos aí as abelhas divididas em castas sociais. Rainhas e operárias são fêmeas, as rainhas férteis, as operárias estéreis, ambas 2N, e o zangão ele é haploide, uma vez que ele se forma de um óvulo não fecundado, e ele é um macho fértil. Entre as formigas, nós também encontramos a sociedade. Essa formiga que você está vendo aí é uma formiga bastante conhecida na agricultura pela sua grande capacidade de cortar folhas. Elas têm as sociedades, elas são muito numerosas, os chamados formigueiros, né? E esses indivíduos muito numerosos, né, em questão de horas ou dias, eles são capazes de desfolhar grandes áreas plantadas, dando por isso muito prejuízo à agricultura. Aí também divididos em castas sociais, soldado e macho, que são ambos, o macho alado, né, são indivíduos masculinos, e a operária, que é feminino. E aqui nós temos uma demonstração do grande poder, da grande capacidade que essas formigas têm de cortar folhas, né? Você vê que elas têm muita força, elas transportam às vezes mais do que o peso delas próprias, e elas levam essas folhas cortadas para o formigueiro. E muita gente pode imaginar que por conta disso essas formigas elas deveriam ser consideradas consumidoras primárias, herbívoras, né? Mas na realidade não são. É importante que vocês saibam que a formiga saúva, lá dentro do formigueiro, ela usa a folha para cultivar um fungo, e ela vai se alimentar justamente desse fungo. Portanto, se você considerar a cadeia alimentar, nós temos a folha como produtor, o fungo como consumidor primário nesse caso, e a formiga saúva ocupando o nível trófico dos consumidores secundários, o terceiro nível trófico dessa cadeia alimentar. Então é interessante vocês notarem que o hábito alimentar da saúva engana, né? A gente tem a ideia de que ela vai comer essa folha lá no formigueiro, quando na realidade ela vai cultivar um fungo sobre essa folha para então se alimentar desse fungo que cresce, parece esse algodãozinho que vocês estão vendo na imagem, ok? Outro exemplo comum de aparecer de sociedade entre os insetos é o dos cupins, também chamados de térmitas. Aqui você tem uma operária, um soldado e um macho alado. Se você olhar bem para esse macho alado, de repente você reconhece esse macho alado como sendo uma aleluia. E é comum no meio popular as pessoas dizerem assim: olha, toma cuidado com aleluia, porque aleluia vira cupim. Então, na realidade, não é que a aleluia vira cupim, a aleluia já é o cupim. É o cupim na sua fase alada, é o macho alado, que copula com as fêmeas durante o voo. Também conhecido, os antigos diziam que quando aparece aleluia, porque vai chover. E de fato, na maior parte das vezes, chove mesmo quando aparecem aleluias no campo. E isso está relacionado com o hábito desses animais. Esse tipo de cupim é um cupim de solo, são aqueles que formam aquelas estruturas altas, né, que a gente vê em pastos algumas vezes, onde a vegetação permite visualizar os cupinzeiros.
Esse tipo de cupim, ele tem o hábito de se reproduzir quando a umidade do ar aumenta. Por quê? Porque ao aumentar a umidade do ar, provavelmente vai chover e a terra fica mais mole, permitindo que os indivíduos possam cavar essa terra e iniciar a formação de um cupinzeiro. Portanto, mesmo sem saber desse fato, os antigos notaram que era uma relação quase sempre correta, né? Apareciam muitas aleluias voando, logo chovia, em função da aleluia ser um cupim de solo e que, estando a terra úmida, tem mais facilidade de perfurar essa terra. Antes da gente passar a falar de outro grupo de relações ecológicas, eu queria lembrá-los o seguinte: não é raro aparecerem exercícios no Enem, em alguns vestibulares, chamando o cupinzeiro ou formigueiro de colônia, ok? Isso é um termo comum, não é um termo ecológico. Eles não estão se referindo à relação ecológica que ocorre entre os cupins ou entre as formigas, e sim a estrutura, a moradia, a casa. Uma colônia, se você for no dicionário, ela pode ser definida no meio urbano como sendo um conjunto de residências. Portanto, a residência da formiga é um formigueiro, que pode ser considerado uma colônia. A residência de um cupim é o cupinzeiro, ou termiteiro, que pode ser considerado uma colônia. Eles não se referem, quando usam esse nome, à relação entre os cupins uns com os outros ou das formigas umas com as outras, ok? Então, a relação ecológica entre formigas, entre cupins e entre abelhas é de sociedade, mas a casinha onde eles moram, o cupinzeiro, o formigueiro, eventualmente até a colmeia, podem ser chamados de colônia. Então, não vai se deixar atrapalhar por causa disso. Agora, a gente passa para o outro grupo de relações ecológicas harmônicas, que são as chamadas interespecíficas, ou seja, aquelas que ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes. Essas relações, elas são mais numerosas e a gente inicia pelo estudo da protocooperação. Na protocooperação, as duas espécies envolvidas, já que são relações interespecíficas, né, tem mais de uma espécie envolvida, as duas espécies envolvidas se beneficiam. Só que, diferentemente do mutualismo que a gente vai ver depois, a protocooperação não é uma relação obrigatória, é uma relação considerada facultativa, ou seja, ocorrendo é bom, né? É ótimo. Agora, se não ocorrer, não vai haver um grande prejuízo para os indivíduos envolvidos, ou seja, eles vivem bem separadamente, mas vivem melhor se estiverem juntos. Essa é a conotação que nós damos à chamada protocooperação. Como exemplos de protocooperação, é comum encontrar o caso de um caranguejo chamado paguro. Como você observa na foto, o paguro é um caranguejo meio estranho, né? Diferentão. Ele tem um abdômen pouco protegido pelo exoesqueleto, que é uma característica dos crustáceos. Tem um exoesqueleto bastante rígido, né? Tanto que eles se chamam crustáceos, porque eles têm um exoesqueleto que mais parece uma crosta, uma carapaça. O paguro não, também chamado caranguejo ermitão ou eremita. Ele tem um abdômen pouco protegido. O que ele faz então para proteger esse abdômen? Ele procura conchas vazias de moluscos gastrópodes, que tem aquela concha única, geralmente em caracol, tanto que a gente chama os gastrópodes de caracóis também, né? Encontrando uma concha dessa vazia e que ele caiba, ele entra nessa concha e se protege dentro dela. O abdômen desprotegido passa a ter agora uma concha calcária protegendo. Até aí, relação ecológica nenhuma, importante que se diga, ok? Ele encontrou uma concha vazia de um molusco que morreu e se apoderou dela. A relação ecológica vai ocorrer quando o paguro encontrar anêmonas, que são quinidários. Eles encostam nas anêmonas e ficam cutucando as anêmonas até que elas subam na concha. Daí saem eles, dentro de suas conchas, carregando as anêmonas sobre elas. Qual é a grande vantagem para o paguro e qual seria a vantagem para a anêmona? Essa é a pergunta que pode ser feita para vocês. A vantagem do paguro é a proteção, porque os quinidários, eles são selenterados, né? Os selenterados são aqueles que têm os quinidócitos, correto? As anêmonas são quinidários têm quinidócitos e, portanto, vários animais aquáticos evitam as anêmonas por conta dessa substância urticante que elas possuem nos quinidócitos.
Dessa forma, o caranguejo vai ficar protegido de vários predadores. Enquanto a anêmona se beneficia do quê? Do movimento que ela passou a ter, já que na natureza as anêmonas elas são praticamente sésseis, o deslocamento delas é mínimo, elas têm uma mínima capacidade de locomoção. Agora não, sobre a concha dentro da qual estão os paguros, elas podem se deslocar grandes distâncias, aumentando a chance de encontrarem as suas presas, os seus alimentos, ok? Então, vantagem para os dois. Paguro se beneficia da proteção e a anêmona do deslocamento que passou a ter. Um outro exemplo que a gente cita de protocooperação ocorre entre o anu, que é esse pássaro que vocês estão vendo, e o gado. Note que o gado está parasitado por um carrapato e o anu vai comer esse carrapato. Então, a vantagem do anu é a obtenção de alimento, porque apesar de parecer nojento, é um alimento nutritivo, né? O carrapato está cheio de sangue, vai ser digerido, não vai transmitir nenhuma doença necessariamente para o pássaro. E o gado ele se vê livre de um parasita, portanto é bom para o anu, que consegue alimento, e é bom para o gado, que se livra de um parasita, ou seja, tem uma limpeza efetuada sobre o seu couro. Notem que na ausência de um ou de outro, ambos vivem normalmente. Não é por conta da ausência do anu que o boi vai morrer, não é por conta da ausência do boi com os carrapatos que o anu não vai se alimentar de outra coisa. E por último, a gente cita um exemplo que não é exatamente brasileiro, mas é bastante conhecido. É o exemplo do crocodilo e de um pássaro que tira restos alimentares que ficam entre os dentes do crocodilo. O crocodilo, portanto, se beneficia de ficar livre desses restos alimentares, nos quais poderiam pousar insetos, depositando ovos e formando larvas, e o pássaro palito ele obtém alimento sem grande esforço, né? Aí, obviamente, alguém vira e fala assim, oh, mas não tem o risco do crocodilo comer esse pássaro? Pouco provável. Primeiro porque é um pássaro magrelinho, né? Pouco interessa como alimento ao crocodilo, que é um grande predador, que pega presas de tamanho compatível com o dele. E outra, o crocodilo fica com a boca aberta, geralmente tomando sol, depois de ter se alimentado. Então, sem fome e com pouco interesse no pássaro palito, os pássaros palitos estão seguros para fazerem a limpeza, obterem seu alimento e, de certa forma, trazendo essa vantagem de livrar o crocodilo de eventuais parasitas que possam se instalar nesses alimentos que ficam entre os seus dentes após a alimentação. Tá ok? Então, são exemplos, claro que existem muitos outros, a gente só está citando alguns. É comum nas relações interespecíficas a gente usar uma simbologia, porque elas são mais numerosas, né? Então nós usamos para elas, relações interespecíficas, uma simbologia. Para as intraespecíficas, não. Qual é essa simbologia? Mais, menos e zero. O mais representa um benefício, o menos representa um prejuízo e o zero representa neutralidade. Nessa relação, em todos os exemplos citados, ambas as espécies se beneficiam. Portanto, a simbologia seria mais. Protocooperação é uma relação ecológica de simbologia mais. Assim como o mutualismo. O mutualismo também. As duas espécies se beneficiam, mas qual é a grande diferença? A diferença é que no mutualismo, se as espécies forem separadas, vai haver prejuízo para ambas. Ou seja, a relação entre as espécies que estabelecem mutualismo entre si é uma relação considerada obrigatória. Ela não é facultativa como é a protocooperação. Então essa é a grande diferença, porque na simbologia é a mesma coisa, mais também. Ambas se beneficiam, só que separadas elas vão ficar numa condição pior, piora a sobrevivência delas separadas. Um ótimo exemplo, e que os livros trazem muito, são os líquens. Os líquens são associações ecológicas mutualísticas entre fungos e algas. Aqui nessa imagem, que é um desenho detalhando um líquen, você vê as células das algas e você vê as hifas dos fungos, essas amarelinhas, né? Os fungos eles são formados por hifas, como muitos de vocês já devem saber. E a alga que estabelece a relação mutualística com esse fungo é uma alga unicelular verde, como você percebe no desenho.
Essa relação ela traz de benefício para as algas água e sais. Percebam que na foto anterior vocês viram um líquen em ambiente terrestre. E as algas são aquáticas, né? Como é que elas conseguem sobreviver fora d'água? As hifas têm um poder higroscópico, uma capacidade de absorver a água do ar muito grande. E essa água e mais os sais decorrentes do processo de decomposição realizado pelas hifas dos fungos, que sabidamente são decompositores, vão ser fornecidos para as algas. E o fungo, por sua vez, ganha alimento. O alimento que as algas produzem para elas, já que elas são fotossintetizantes, em parte é transferido para o fungo. E dessa forma os dois podem sobreviver em regiões até bastante inóspitas. Lembrando que nós vimos que líquens são pioneiros em sucessões ecológicas primárias, aquelas que se desenvolvem em locais não habitados anteriormente, como rochas nuas. Então a capacidade de sobrevivência do líquen se deve à presença da alga, fornecendo alimento para o fungo, e do fungo, criando um ambiente favorável para as algas. Nessa imagem, você nota fragmentos do líquen se soltando. Esses fragmentos são chamados de sorédios e eles representam formas de dispersão da espécie, né? da relação do líquen em si. E é assim que os líquens podem colonizar uma ilha oceânica, como a gente citou na aula passada de sucessão ecológica, aquela colonização que está ocorrendo em Anak Krakatoa, filha de Krakatoa, que por sinal entrou em erupção, vocês devem ter acompanhado aí pelo noticiário. Ok? Então é assim que os líquens eles se espalham por meio de sorédios, que são pequenos pedacinhos de um líquen contendo hifas do fungo e células da alga que vão ser transportados pelo vento ou por algum animal. Outro exemplo interessante de mutualismo é o que ocorre entre protozoários e cupins e protozoários. Esse protozoário que você está vendo ampliado no desenho é um protozoário que é capaz de digerir a celulose que é ingerida pelo cupim, na forma de madeira. E o cupim não tem, como nós sabemos, a enzima celulase. Nenhum animal tem celulase para digerir celulose. Quem tem nesse caso é o protozoário. E você vê na imagem do protozoário, nesse detalhe, que ele está fagocitando lascas de madeira, que ele próprio não teria condições de arrancar da madeira. Ele não tem estrutura para arrancar a lasquinha da madeira como tem o cupim com as suas poderosas mandíbulas. Portanto, o cupim é beneficiado com a digestão realizada pelo protozoário e o protozoário é beneficiado com a madeira que lhe é fornecida como alimento. E um outro exemplo de mutualismo a gente encontra entre os fungos mico e as raízes de certas plantas risas. Por isso o nome dado a essa relação mutualística é micorriza, como talvez vocês já tenham estudado antes. Os fungos e as raízes estabelecem uma relação em que o fungo ele ganha alimento, visto que a planta é autótrofa, produtora, fotossintetizante. E ele ajuda a planta, as hifas do fungo ajudam a planta a absorver mais água e sais. E dessa forma, certas plantas com essas hifas de fungos associadas às suas raízes conseguem crescer com maior rapidez por conta do fornecimento de uma maior quantidade de água e sais. Ok? Se a gente, vejam como isso é interessante, né? Se a gente não considerasse que as hifas, elas ajudam a planta a absorver água e sais, que relação seria o fungo tirando nutrientes da planta? Seria parasitismo, né? Mas não é um parasitismo porque estão trocando. E como é uma relação muito específica, por exemplo, esse cogumelo que vocês estão vendo é um cogumelo do gênero boletus e essa planta é um pinheiro. Então não é qualquer fungo e não é qualquer planta que se colocam ali numa relação de mutualismo. Portanto, a relação é dita mutualismo em função dessa especificidade. É um fungo específico e uma planta específica. Quando a relação é muito específica, a gente costuma considerar mutualismo e não protocooperação. Um outro exemplo que a gente poderia dar é o da bacteriorrhiza. Qual que é o exemplo conhecido nosso de bacteriorrhiza? É o da
Bactéria Rhizobium, que estabelece associação geralmente com plantas leguminosas. Por isso, uma relação de mutualismo. Tá joia? Mutualismo é uma relação ecológica que tem muitos exemplos que podem ser encontrados nos exercícios. Conforme vocês forem fazendo exercícios, vocês vão vendo esses exemplos à medida que eles aparecem. Agora a gente passa para as relações que a gente chama de unilaterais. Por que unilaterais? Porque são relações em que vai haver benefício só para um, para o outro não. Portanto, são relações mais zero e não mais, como foram as duas anteriores. Um se beneficia e o outro não é beneficiado nem prejudicado. A diferença entre elas, comensalismo, inquilinismo e forésia, que é a terceira relação, a diferença entre elas está em qual é o benefício que o beneficiado vai obter. Como a gente vai ter oportunidade de mostrar para vocês. Quer ver? No comensalismo, uma espécie beneficia, uma só, a outra não, e o benefício dessa espécie é o alimento, a comida, comem. Não tem nada a ver, mas para a gente lembrar é bom, né? Comida, comem, comensalismo. Uma espécie beneficia obtendo o alimento. Um exemplo conhecido é da rêmora, um peixe que tem na cabeça uma ventosa, com essa ventosa chamada apreensório, esse peixe gruda na face, geralmente ventral, de um tubarão, e quando o tubarão vai se alimentar, ele pega a sua presa, ele dilacera a sua presa e eventualmente pedaços dessa presa escapam do tubarão. A rêmora, nesse momento, se solta, né, libera a sua ventosa do tubarão, e vai se alimentar e vai comer esses restos que o tubarão deixaria no ambiente. Não há prejuízo para o tubarão, percebeu? Nem benefício. Então, para ele, zero. Mas para a rêmora foi uma vantagem. Ela não teve que fazer quase nenhum esforço para conseguir o seu alimento. Na mesma linha de raciocínio, em que uma espécie obtém o alimento deixado pela outra, estão as hienas e os leões. Os leões vão lá, caçam, matam as suas presas, devoram as suas presas e largam a carcaça. A gente sabe, por documentários que a gente assiste nos meios de comunicação, que as hienas elas costumam andar atrás dos leões, justamente por isso, porque elas vão se alimentar das carcaças das presas que foram deixadas pelos leões. Percebeu? Então, benefício para um, sem prejuízo para o outro. O leão não ia comer, ele ia largar lá aquela carcaça. As hienas vão lá e comem todos os restinhos possíveis que elas encontrarem. Portanto, uma relação mais zero, né? Uma relação em que um se beneficia sem prejudicar o outro. E o benefício é o alimento. No inquilinismo, qual é o benefício? O benefício é a moradia, como é do conhecimento de todos nós aqui, inquilino mora. Portanto, quando uma espécie mora em outra, nós temos uma relação de inquilinismo. Um exemplo, entre animais, não é muito comum isso acontecer entre animais, mas um exemplo é entre o peixe-agulha, esse peixinho pequenininho que vocês estão vendo à direita, e o pepino do mar, também chamado holotúria, que é um equinodermo. Esse peixinho, quando ele se vê em perigo, se ele encontrar um pepino do mar, ele entra no pepino do mar. Pelo ânus, ele se aloja no intestino do pepino do mar para se proteger. Ali ele fica até o perigo passar. Uma vez que o perigo passa, ele sai. O benefício foi dele, que se abrigou, se protegeu de um eventual predador e não há prejuízo para o pepino do mar. A gente chama essa relação de epizoísmo. Zoo de animal, epi de um ficar no outro, né? No caso, epizoísmo. Mas o mais conhecido mesmo é o chamado epifitismo, que ocorre entre certas plantas, como bromélias e orquídeas, e árvores maiores. O epifitismo é muito comum em florestas que têm uma grande densidade vegetal e que, portanto, as árvores altas fazem sombra para as árvores menores ou para as plantas de menor porte. Consequentemente, muitas plantas de pequeno porte desenvolveram essa habilidade de nascer e crescer sobre outras plantas, apenas se sustentando sobre elas, não tirando nutrientes, porque se a planta, como a bromélia ou a orquídea, tirassem nutrientes da planta sobre a qual elas estão hospedadas, elas seriam parasitas e não hospedeiras, né? E não inquilinas.
elas seriam parasitas, o que não é o caso, ok? Então, bromélias ou orquídeas, essa que você está vendo na imagem é uma bromélia, elas se alojam em outras plantas para obter luz. Aí você pergunta, né, e a água e os nutrientes? Ora, a água, chuva. Quando chove, elas armazenam água no meio de uma bromélia, existe grande quantidade de água armazenada. E os minerais, eles podem ser resultantes da decomposição de folhas que caem sobre a bromélia, de insetos que vivem ali dentro e acabam morrendo e decompondo, né? A decomposição gera os sais. E por último, a gente fecha as relações harmônicas, esse grupo, as interespecíficas, unilaterais com a forésia. Uma relação também de benefício unilateral. Só um é beneficiado e, nesse caso, o benefício é o transporte. Um ótimo exemplo é o que acontece entre a varejeira, que é uma mosca conhecida, uma mosca considerada doméstica, né? E ela carrega os ovos de uma mosca chamada berneira, que é essa que você está vendo à sua direita. Essa mosca berneira, quando ela encontra uma varejeira, ela voa para cima da varejeira e põe os ovos dela em cima da varejeira. E a varejeira, como é ótima voadora e ela se desloca muito bem de um lado para o outro, esses ovos da berneira vão caindo. E aonde eles caem, eles podem formar aquela larva que a gente conhece como berne. E por aí afora, se você conversar com as pessoas, é muito comum as pessoas acharem que o berne é a larva da varejeira, quando na realidade o que a varejeira fez foi só transportar os ovos da mosca berneira. Benefício para a berneira, mas sem grandes prejuízos para a varejeira, né? A gente não considera que houve prejuízo para ela. E um outro e último exemplo que a gente passa para vocês é o que acontece quando a gente, por exemplo, carrega, nós e outros animais, carregamos carrapichos, né, que são frutos de uma planta que vão formar outra planta. Então nós temos um animal transportando o fruto de uma planta que vai formar um outro indivíduo, uma outra plantinha, e a gente está fazendo a dispersão da espécie, a gente está fazendo a forésia, ok? Então, essas três relações últimas que nós vimos são relações mais zero, benefício para um, sem haver prejuízo ou benefício para o outro. Eu deixo aqui para vocês a tarefinha do módulo 7, façam a leitura, lembra que a apostila 3 você vai conseguir num link lá no estudo.seb, faz a leitura da teoria, resolve os exercícios de aplicação da página 434, os extras têm gabarito lá no material, e aí você vai fazer os exercícios propostos de acordo com a sua lista, né? Branca, amarela, roxa ou foco Enem. Tá joia? Então um grande beijo para vocês e bons estudos a todos. Tchau!